Secretário Edson Aparecido, secretário municipal de São Paulo de Saúde, satisfação em tê-lo aqui no Jornal da Bandeirante, gente. The Guardian, jornal da Inglaterra, ontem à noite, na página eletrônica. Os hospitais da Inglaterra já estão em níveis de pico de ocupação de leitos no inverno, de acordo com os chefes do NHS, o SUS deles lá, que temem que o serviço de saúde fique sob forte pressão nos últimos dias. Números da Covid na Inglaterra estão subindo. 30 mil casos diários, 30.362 mortes, mas há de se lembrar que o Reino Unido tem um número de habitantes muito menor que o nosso. Nós temos uma taxa de imunização completa aqui no Brasil de 58%. Segundo os dados da Johns Hopkins. Aqui em São Paulo, 95,5%. No Reino Unido, 68%, 10% a mais de completos imunizados do que nós aqui. Nós temos que ficar preocupado com isso, que a Inglaterra já está se preocupando e que outros países da Europa também estão se preocupando com uma nova onda de Covid, secretário? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Um prazer enorme poder estar pessoalmente aqui no Jornal Gente. Durante a pandemia nos falamos inúmeras vezes, mas agora já um sinal de mudança com a possibilidade de estarmos fazendo essa entrevista ao vivo e pessoalmente. Nós temos um dado, Eduardo, importante, que é o seguinte: Londres, o Reino Unido, cerca de 1/3 da população ainda não tomou a segunda dose da vacina. Os níveis de imunização com segunda dose, todos os estudos mostram, ultrapassam um nível de proteção de 76%, 77%, 78%. Então, portanto, isso que o Reino Unido está, por isso que o Reino Unido está passando, também os Estados Unidos está passando, outras regiões do mundo estão passando, onde o nível de adesão ao processo de vacinação foi inferior ao que nós tivemos de uma maneira geral no país, mas sobretudo em relação aos números aqui da cidade de São Paulo. Então, portanto, realmente há uma taxa de cobertura nesses países que possibilita exatamente um processo de reinfecção, né, de transmissibilidade retomada, mesmo que não com o agravamento que tivemos no pico de outras variantes, mas sem dúvida nenhuma eu diria assim, a baixa ou a pequena adesão de vacinação no Reino Unido demonstram exatamente, deve ser exatamente a causa do avanço dessa transmissibilidade. Secretário, a gente tem muita pergunta para fazer para o senhor, mas eu não quero deixar o ouvinte na mão aqui. O Cláudio, nosso ouvinte, está perguntando quando que ele vai poder levar o filho de 11 anos para tomar a vacina contra a Covid. Olha, nós estamos aguardando ansiosamente, né, a liberação por parte da Anvisa da vacinação das crianças entre 5 e 12 anos. Né? Nos Estados Unidos isso já foi autorizado, em outros países da Europa também. Então estamos aguardando aqui essa liberação. Quando a Anvisa liberou a vacinação das crianças, dos jovens com mais de 12 anos, a adesão foi imediata também dessa faixa etária, tanto é que nós já vacinamos 103% com uma dose pelo menos, né, esses jovens com mais de 12 anos. Então estamos aguardando a autorização, porque na medida exatamente que vem o instrutivo do Ministério, junto com a autorização, vem também as doses das vacinas. Secretário, uso de máscaras. Algumas cidades do país já liberaram o uso de máscaras em lugares abertos. Rio de Janeiro, Distrito Federal, por exemplo. O que é que falta e quando é que isso vai acontecer em São Paulo? Olha, inclusive é importante aí se dizer que acho que tem 2 momentos de adesão da população às medidas e às orientações do Sistema Único de Saúde na capital, que nos deram exatamente, nos possibilitaram nos colocar um passo à frente da pandemia. Primeiro foi quando o prefeito Bruno Covas tornou obrigatório o uso da máscara em junho do ano passado. E uma adesão altíssima da população derrubou naquele momento os índices de transmissibilidade da doença. O segundo grande momento foi a adesão ao processo de vacinação. Nós fizemos, e a população vem cumprindo isso, a utilização, por exemplo, da máscara. Nós fizemos há cerca de 30 dias atrás um estudo que foi exatamente a taxa de ataque do vírus nas pessoas
contactantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com pessoas que tiveram a Covid-19, cerca de 44% delas, e nós pesquisamos 16 mil pessoas nos 96 distritos da capital, então, portanto, com uma abrangência bastante grande, e que demonstrou ainda uma taxa de ataque alta. O contágio foi feito basicamente, fundamentalmente, no ambiente domiciliar, dentro de casa, onde as pessoas não usam a máscara. Portanto, repetir esse cenário, mesmo que em ambientes externos, era um risco naquele momento. Por isso que o prefeito Ricardo Nunes manteve, né, o decreto e a obrigatoriedade do uso da máscara. Nós fizemos novamente uma nova etapa desse estudo. A gente começa a tabular os números hoje, segunda-feira, para que a gente possa ter números mais precisos até quinta-feira, o mais tardar. Ao lado disso, nós estamos também vendo o cenário geral da pandemia. Nós estamos hoje com uma taxa de 37% da ocupação dos 562 leitos de UTI da cidade, já foram 1.400. Nós transformamos esses leitos agora em leitos normais para tratar das doenças, né, do dia a dia das pessoas. Nós estamos já dia 30, dia 31, dia 1º de novembro, dia 5 de novembro, nós tivemos o registro em 24 horas de apenas um óbito na cidade, né, o que não significa que depois não venha a ser corrigido, né? A média móvel em 7 dias de menos de 4 óbitos. No dia 7 de abril, a média móvel em 7 dias foi 247 óbitos aqui na capital. Então, é um conjunto de fatores que nos dão um pouco mais de segurança para tomar, eventualmente, a decisão. 1º de dezembro é uma data factível, secretário? É factível. O Estado, inclusive, já anunciou isso, mas nós vamos fazer em função do estudo, né, daquilo que a Vigilância Sanitária apontar no estudo, que a gente deve ter tabulado, como eu disse, até quinta-feira. Secretário, diante disso que o senhor está falando, que a taxa de ataque, aí, o termo técnico que se usa para a infecção, é maior no interno do que no externo, o senhor está preocupado com o Natal? Porque o Natal são reuniões de famílias em torno de uma mesa. A gente tem falado muito sobre carnaval, né? Há grande quantidade de pessoas, e também é óbvio. Mas o Natal, que são festas basicamente familiares e todo mundo sem máscara porque está comendo. Você se lembra, Eduardo, que o ano passado, em novembro, quando a gente chegou, inclusive também é uma taxa, uma média móvel de óbitos baixa, eram 8,8, nem 9. Nós soltamos em novembro do ano passado um alerta para as festas de final de ano. Você deve se lembrar disso, que a gente tinha muita preocupação e receio, obviamente, naquele momento, em relação a esses encontros. Não tínhamos, obviamente, o advento da vacina, a vacina veio depois. E naquele momento, né, que foi janeiro, seguramente nós tivemos nas festas de final do ano a grande transmissão do início da entrada da P1, da variante de Manaus, né, no país inteiro, né? E depois fevereiro, aqueles números absurdos, né? Fevereiro, março, aí já com a prevalência da P1 em todo o país. Então, é sem dúvida nenhuma um fator de preocupação, por isso que sempre a gente procura colocar para as pessoas que a pandemia não passou, embora controlada, embora o processo de vacinação muito alto, as pessoas, a gente continua tendo os casos, né? Os casos continuam acontecendo agora, obviamente, com um agravamento muito menor, então, portanto, com um nível de internação também menor, mas sempre é muito importante se tomar cuidado, né? Evitar grandes aglomerações e ficarmos atentos. Vamos aí até o início do mês de dezembro, seguramente ter uma fotografia precisa para orientar de maneira mais correta possível a população, como fizemos há um ano no Natal do ano passado. Secretário, durante a pandemia, a Prefeitura de São Paulo destinou alguns hospitais exclusivos para atendimento de Covid, né? Quantos desses estão em funcionamento? E com essa queda dos números, e nós temos nos últimos dias registro de um óbito de Covid, né, a cada 24 horas, o que, claro, é muito para a família doente que se vai com essa pandemia, mas é um número muito menor do que aquele que nós tivemos já. A Prefeitura pensa já em desmobilizar essa estrutura? Como é que estão os estudos aí a respeito dessa questão? Pedro, nós já fizemos a reversão de 9 hospitais na cidade que eram inteiramente Covid. Nós tínhamos 1.432 leitos de Covid na cidade de UTI.
Hoje temos 562. Reduzimos para 5 hospitais inteiramente Covid, exclusivamente Covid. Guarapiranga, na Zona Sul, Brasilândia, na Zona Norte, Tidsetuba, em São Miguel Paulista, o Vermelhinho, lá na Zona Norte da capital, e o Hospital da Moca, ali na Moca. Nós devemos agora, tanto o Hospital de São Miguel e o Hospital da Moca, também já revertemos para o tratamento normal das pessoas, né? E ficamos então apenas com 3 hospitais inteiramente Covid. Brasilândia, que foi o maior hospital de tratamento de Covid no Brasil, 478 leitos no Hospital da Brasilândia, né? E aí ficaríamos também com Guarapiranga, na Zona Sul, que foi um hospital também aberto durante a pandemia. Nós abrimos 10 hospitais na pandemia, e ficaríamos com o Vermelhinho na Zona Norte da cidade de São Paulo, também exclusivamente como Covid. Secretário Edson Aparecido, secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo, conosco aqui no estúdio do Jornal Gente. O Eduardo perguntou, secretário, para o senhor sobre preocupação com o Natal. Queria perguntar sobre o Carnaval, porque o planejamento já está acontecendo. É claro, uma festa dessa magnitude tem que ser preparada bem antes. E ontem a Prefeitura de São Paulo informou que quase 900 blocos se inscreveram para o Carnaval de Rua de São Paulo, que deve durar do começo até o fim mais ou menos um mês, em sextas, sábados, domingos e os dias do Carnaval, com a possibilidade de que até 17 milhões de pessoas participem. Qual é a visão da Secretaria de Saúde a respeito desse evento, secretário? Você tem razão, 856 blocos se inscreveram. Um carnaval que tem... 867, já aumentou 67, aqui, parece taxímetro. Para um público estimado em mais de aproximadamente 17 milhões de pessoas. O prefeito Ricardo Nunes deixou de maneira muito clara, muito taxativa: nós precisamos organizar um evento como esse, mas quem vai dar a palavra final próximo ao Carnaval vai ser a vigilância sanitária em relação ao cenário da pandemia, né? Estamos todos nós torcendo, obviamente, para que esse cenário continue controlado como ele está, mas, obviamente, é uma doença ainda muito desconhecida, né? O surgimento das variantes, qualquer surto como esse que o Eduardo colocou, como está ocorrendo na Inglaterra e nos Estados Unidos, um excesso do número de casos, né? Significa um perigo de um surgimento de uma variante. Quer dizer, então, mais proximamente, aí, seguramente no mês de janeiro, nós daremos a palavra final da vigilância sanitária em função dos números que nós tivemos na pandemia na cidade. Mas, claramente, quem vai dar a palavra final será a vigilância sanitária. Os ouvintes vão fazer pergunta também, secretário. Só que quando o senhor falava aqui, me veio uma questão também. Quanto daquilo que foi investido em equipamento para a pandemia vai ficar para São Paulo? Ou seja, quanto é que o nosso sistema de saúde vai melhorar em equipamento por causa da pandemia? Não tem lado bom na pandemia, mas pelo menos isso aqui talvez aconteça. Não, isso é muito importante. Há um legado que a pandemia deixa para a estrutura do Sistema Único de Saúde na cidade. 10 novos hospitais. Nós tínhamos 18 hospitais, hoje nós temos 28 hospitais. Vão ficar para a cidade. Inclusive, alguns deles, Eduardo, nós estamos referenciando para as comorbidades do pós-pandemia. Então, por exemplo, o Hospital Gilson, no Jabaquara, nós criamos uma linha de cuidado para a obesidade. O obeso sofreu muito com a pandemia, né? Nós temos 300 pessoas com uma obesidade mórbida na fila de cirurgia bariátrica na cidade. O Hospital de Santo Amaro vai ser um hospital referenciado para as doenças da raça preta e parda, né, que tem anemia falciforme, né? Os pretos e pardos foram muito atingidos na pandemia, né? O Hospital da Bela Vista será um hospital especializado e referenciado para morador de rua na cidade. Nós não temos um hospital que seja referência para morador de rua na cidade, né? Que é um atendimento muito, muito específico, um atendimento muito, né? Então, trocamos, para você ter uma ideia, todos os tomógrafos da cidade, né? Hoje nós temos a maior parte dos tomógrafos, os nossos hospitais têm 2 tomógrafos cada um, né? Com 60, 70 canais. Temos hoje 600 novos respiradores, 19 usinas de oxigênio, que nos permitiu hoje, por exemplo, a gente ter alguns equipamentos, como os hospitais dia, que estão funcionando 24 horas para pequenas cirurgias, deixando que os hospitais fiquem com as cirurgias de média e alta complexidade,
cidade, né? Então, conseguimos equipar os nossos hospitais. Nós acabamos de fazer uma cirurgia, corrigimos a coluna de um feto na barriga da mãe, né? Isso é cirurgia no SUS, no hospital da prefeitura. Vamos agora operar o coraçãozinho de um feto dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque a gente conseguiu, né? Contratamos cerca de 12 mil novos profissionais, boa parte deles vão permanecer. Quer dizer, então há um legado que fica da pandemia para a cidade. Nós, inclusive, tomamos essa iniciativa em meados de 2020. Tivemos que fazer os 2 hospitais de campanha, porque nós não tínhamos leitos naquele momento, mas logo em seguida tomamos a decisão de vamos investir em estruturas definitivas que todo o investimento que for feito na pandemia permaneça para a cidade, né? Então isso realmente é um salto de qualidade muito grande na infraestrutura do sistema de saúde na cidade. Secretário, algumas perguntas aqui de ouvintes para o senhor responder aqui durante a entrevista ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Oi, Thaís, Eduardo, Pedro, bom dia. Meu nome é Nair e eu tomei a primeira e a segunda dose da Coronavac. A terceira não teria que ter sido diferente, outro laboratório? Eu tomei Coronavac novamente. E aí, como fica? Obrigada, bom dia. Tem algum direcionamento para essa questão, secretário? Nós, logo no começo, quando o Ministério da Saúde autorizou a terceira dose, ele não proibiu a utilização de nenhum imunizante. Tanto é que no estado de São Paulo, a orientação do Plano Estadual de Imunização é que utilizássemos a vacina disponível nas unidades para aplicação de terceira dose. O Ministério havia dito que era fundamentalmente aplicar a terceira dose com a Pfizer e com a AstraZeneca. Depois, vocês se lembram, a AstraZeneca escasseou, não veio mais, e também a Coronavac acabou, né? Então, hoje, eu diria assim, o contingente de pessoas que teve a vacinação de terceira dose com Coronavac foi um contingente muito pequeno, eu diria menos de 10% da quantidade de pessoas que já tomou a terceira dose. Hoje, ou já há algum tempo, aliás, terceira dose apenas com a Pfizer. Tem mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar a entrevista, sobre fiscalização, né? Ele parece que é proprietário aí de casa noturna ou de restaurante, está dizendo que a fiscalização é muito maior em relação a esses estabelecimentos do que, por exemplo, em estádios de futebol, né? É isso mesmo? Dá para fiscalizar essa história da máscara? A prefeitura ainda está voltada para esse tipo de ação dentro de ambientes fechados? Olha, primeiro a gente, restaurantes e algumas estabelecimentos já tivemos a liberação já há algum tempo. Os jogos de futebol começou agora, dia 1º de novembro, praticamente, né? E também as chamadas casas noturnas, né? Nós temos feito a orientação da manutenção do uso da máscara. Eu até fico surpreso, mesmo nos estádios de futebol, óbvio, tem gente sem máscara, mas tem muita gente usando máscara. A gente vê cenas e muita gente usando máscara, né? E a fiscalização, ela deve ser igual para todos, né? Até que a gente tenha uma medida ou a segurança de que o uso da máscara possa ser dispensado. Secretário Edson Aparecido, obrigado pela presença hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para conversar conosco, com os nossos ouvintes sobre as questões da pandemia na cidade de São Paulo. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado, eu que agradeço.